maneira das grandes conclusões e abençoada por Noel, né? Não é raro porque eu participei. Exato. Agora tinha para linhas gerais, né? Agora, claro que cada setor, cada grupo em sua área tinha autonomia para encaminhar as coisas, né? Por exemplo, para a gente encaminhar a ação da água em Paulista, a gente não foi consultar, a gente só informava, né? Então e uma forma de tomar a decisão, por exemplo, que para mim chamou muita atenção, né? Eu vinha do movimento estudantil, quando eu vim lá do sertão da Paraíba, né, de Cajazeiras, para região metropolitana, para Paulista, né? Paulista faz parte da Diocese de Recife? Sim, eu ali de Recife, região metropolitana toda, né? Então, eu lá do movimento estudantil, que a decisão a gente debatia e votava, né? Certo? Votava. Lá no caso da... Isso. E quando eu chego no encontro de irmão, nunca vi votação. Tudo se resolvia, dialogava e terminava no consenso. Isso me atraiu muito, né? Eu achei muito interessante. Então, eram as decisões por consenso. Como era a participação dos padres, agentes pastorais do encontro de irmão? Padres e agentes pastorais do encontro de irmão. A gente participava das duas assembleias, né? Geral, o anual, e a gente voltava para a base, aí levava os materiais que foi decidido naquele encontro, para encaminhar para a base. Agora, não se fazia aquele encontro às vezes para distribuir tarefa, para avaliar e encaminhar na base. Aí quem nos acompanhava era os agentes, tinha aquela tarefa, e alguns padres, não era? Na minha época mesmo, aí quem ia? Na época eu morava em Orobó, que eu comecei. Então era Josimere, Ricardo, não sei quem mais, o pessoal mais assim, intelectual, né? Que ia para a base e ajudar a gente a encaminhar lá o próximo. Tinha outra gente lá de Limoeiro, né? Daniel Zanata, que acompanhava. Foi a Biluca que me deu. Eu nasci da luta junto com Biluca. E Biluca para mim era uma pessoa, ela era feirante, vendia tempero na feira, operária, se aposentou como operária. Foi presa, torturada. Então Biluca para mim era um símbolo de resistência. Então, quando eu entrei no encontro de irmãos, foi através dela. Quase que fui morar mais ela lá na casa dela, que estavam discutindo isso para eu ir morar, mas não deu tempo. Eram aqueles que se identificavam a ficar do lado das pobres, porque tinha bem claro na caminhada os que ficavam e os que não ficavam. Nos anos que eu atuei em Paulista, foi cerca de 10 anos, né? De 78 a 88, quando eu entrei na atividade sindical. Não foi pouco tempo, né? Então eu não vi padre participando. Nós tínhamos uma freira que participava dos grupos de Paulista, que era a irmã Cone. A Cone. Só para quem não conhece, da organização Notre Dame, aquela mesma que Dorothy foi assassinada. Então, Cone. Mas foi uma que eu estava chegando de fora, né? Inclusive vinha de outra organização que não tinha. Era estudantil, né? Pelo menos que eu conhecia e tal. Mas eu sempre tive essa postura de não meter os pés pelas mãos. Eu digo, eu nunca atuei aqui, então eu vou aprender, né? Vou observar como é que se faz. Então, Biluca foi minha grande mestra, né? Mas Biluca é operária, né? E Cone, que era freira, aí eu observava muito. Eu digo, essa tem faculdade feito eu, né? Vou ver como é que ela se comporta. Mas Cone tinha uma postura muito boa, né? Até o momento, vamos falar do conflito que veio mais na frente, né? Mas até aí ela era uma postura muito boa. Primeiro, foi uma coisa que eu me espantei, ela era uma freira que se vestia como as outras mulheres e como as mulheres do povo, né? Aquelas vestidão desarrumadas, aquelas coisas desarrumadas, tudo. E eu vi, poxa, uma freira, né? O cara só achava diferente porque, como ela era americana, então não tinha a mesma pele e tal, mas a postura, o jeito, subindo e descendo ladeira, andando de ônibus e tal.
eu fiquei admirado. Admirado. Como é que pode? Então eu vou me olhar como é que ela faz nos grupos. Ela tinha muito respeito, ela chegava, ela não dava opinião primeiro, do jeito que o pessoal tivesse preparado, ela não interferia, entendeu? Aqui e acolá ela dava a opinião dela, mas que nunca eu vi uma opinião dela contrária ao que o pessoal da base tinha falado. Então foi minha primeira inspiração assim, para atuar na base. Depois eu observei muito Carmil também, mas Carmil já era nos encontros mas na base foi como? Assim, a minha inspiração de como uma pessoa de nível superior, de classe média, formada, deve se comportar, né? Então era uma relação bem tranquila, não tinha relação nenhuma de superioridade, e o pessoal também não me considerava, pelo menos assim, a gente participava tranquilamente. Eu também, aí eu buscava seguir a mesma coisa, lia o Evangelho, como é que se liga isso com hoje, como é que Jesus diz? Eu nunca era o primeiro a dizer, sempre procurava ouvir todos os anos e tal, né? E o pessoal, o que é que fazia? O pessoal gostava da minha participação, mas é uma coisa interessante. Raramente eu participei de uma reunião de setor. Eu me lembro que o pessoal só me chamava quando queria esclarecer alguma coisa. Por exemplo, eu me lembro de uma reunião, o pessoal me chamou para explicar direito trabalhista. Nós estávamos começando a pensar em atuar no meio operário, né? Como operário. E aí queriam entender direito trabalhista, me chamaram para a reunião do setor. Você já era advogado? Não, mas como era estudado, né? Já tinham começado a participar da reunião sindicais, dos bancários, eu era bancário. Aí o pessoal disse, não, ele deve ir. Mas eu não era do setor, não era chamado para toda a reunião nunca. Então tinha essa postura. O pessoal tinha uma segurança de como, está entendendo como é? Não se deixava. Acredito que fosse alguém que chegasse para impor alguma coisa, não tinha ficado. Como era mantida a despesa com o trabalho do encontro de irmão? Como era mantida a despesa? Para pagar o salário, não sei de onde vinha. Mas isso vai de campanha. Depois saí do comércio e fui trabalhar como secretária do Carmil, do Encontro de Irmão. Aí quem pagava o meu salário? Arquidiocese? Eu não. A arquidiocese tinha um projeto determinado para pagar, porque também não era muita gente. Porque toda a grande maioria, a gente, por exemplo, a gente fazia os encontros de irmãos, todo repartia o pão, né? E a gente levava, cada um levava a sua sacolinha e para comida a gente pagava a nossa passagem para ir para esse encontro e a gente levava a comida. Agora, quando havia as assembleias, quando havia os encontros, a diocese pagava. Era recurso da diocese. Pagava os funcionários, como você, e aos dois coordenadores, que é Carmen e Lucinha, né? Mas na base era só nós. E os jornais? E também gostaria de voltar à questão anterior, que não era um padrão assim. Esse comportamento acontece em Paulista, vai acontecer no Imbura. Não. Era de acordo com a realidade de cada e também de quem estava ajudando no processo lá. Dependia muito da visão da gente. Tinha vezes que o padre, se a gente não tivesse cuidado, o padre mandava. Mas o quê? Mandava. Mas tinha outra que o padre Nem lá ia. E tinha outra que o padre ia, mas assistia, se comprometia com a decisão da maioria. Então Certo. Para completar, os outros completam. A outra sobre pobre evangelizar pobre. Porque aí corre dois riscos nos movimentos. Mas depois que eu quero sair, nós temos que levantar. Aí os movimentos foram se transformando e pobre não evangeliza mais pobre. Nós temos que fazer cursos para aprender e para ensinar os pobres. Essa é a questão. Quem já tem estudo não precisa estudar. Já tem, é aquele que vai ensinar os pobres. Então essa é uma contradição que nós temos. E naquela época não. Não é porque
você tem estudo que você é discriminado. Não, você tem que entrar na vida do povo. Você tem que se igualar com o povo para você poder participar em igualdade e ajudar. Agora, e hoje como é que estão os movimentos? Quem é que coordena os movimentos hoje? Tem um trabalhador semi-analfabeto que aprendeu nos movimentos, dirige os movimentos sociais hoje no Brasil? Por exemplo, eu assisti uma entrevista do MST, os dirigentes dele lá, e falavam com muita orgulho. A nossa direção, todos eles são formados, eram sem terra, para terra e sem formados. Quer dizer, aí formava a universidade oficial. Mas naquela época, a gente dizia que a universidade, o movimento era a universidade. Você podia fazer a universidade para uma profissão, mas para dirigir o movimento não precisava de universidade. O próprio movimento era maior. Então essa discussão precisa voltar, porque senão os que não fazem faculdade vão todos para outros movimentos, para outras... As igrejas evangélicas. E eu lembro que você falou, que não precisa repetir, eu não vou falar, na última reunião que teve na Bahia. Está lá no meu caderno. Você lembra o que você falou? Você gostaria de repetir ou não? Até hoje, eu conheço o único movimento que valoriza o analfabeto, é esse aqui. Por isso eu nunca vou sair. Na última reunião que teve na Bahia, eu falei isso. O único movimento que eu conheço que valoriza o analfabeto que não é que não sabe ler nem escrever, analfabeto nem eu, né? Não fez nenhum curso. Mas como um movimento não tem problema nenhum. Você tem que fazer o curso aqui dentro, isso aqui é um curso. E aí ele falou isso. O único movimento que valoriza o analfabeto é esse, por isso eu não vou sair. Então, só fazer uma pergunta, um acréscimo à colocação que o João Carlos está colocando aqui, que me ocorreu aqui. Paulo Freire aprendeu com o encontro de irmãos, participou do encontro de irmãos, porque Paulo Freire era pernambucano, parece que é de Recife, não era? Vocês conheceram Paulo Freire? Participaram com ele? Como é que foi? de Paulo Freire. Hã? Casa Maria. Nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio, o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia os oprimidos a uma só voz a liberdade irão cantar.